Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso evangelho. Hoje, para não fugir da regra, né? Eu estou bem cansado depois de um dia de trabalho, mas acho que senti que deveria fazer a prece hoje mesmo assim, mesmo estando totalmente é, cansado. E bem, tive um dia bem complicado hoje, mas graças a Deus foi um dia ótimo, de muito trabalho, de muita coisa legal acontecendo e obviamente muito cansaço, né? Aí fui ali, tomei uma duchazinha rápida para dar aquele pique, né, aquela animadinha. E vamos lá fazer, né? Porque não adianta nada a gente lavar o corpo, limpar o corpo, tomar um banho, se você não fizer também o banho energético, que é a hora que você tira as energias dos lugares que você foi e se limpa delas, porque não é desprezando a energia de ninguém nem dos outros lugares, mas o fato é que quando a gente vai para a egrégora da nossa casa, que é o nosso templo, é bom que a gente cuide de tudo para que a gente fique em harmonia ali, né? Vamos dizer assim, equilibradamente ali dentro, né? Esse é o propósito, tá certo? Bom, como vocês sabem, essa playlist, o objetivo dela é oferecer companhia para aquelas pessoas que gostariam de fazer suas preces, mas em função da situação toda, né, da vida da pessoa, no caso, por exemplo, tem familiares que não gostam, tem familiares que são de credos diferentes, às vezes a pessoa também não tem uma companhia, às vezes a pessoa nunca gostaria de tentar fazer algum dia uma prece nesse modelo que é o modelo espírita e não sabe como é que ela funciona, enfim. A ideia aqui é essa, tá bom? Bom, o Evangelho no Lar é uma proposição espírita kardecista e por conta disso a gente usa aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Está invertida a mensagem, enfim. O Evangelho segundo o Espiritismo. A gente usa também esse livro aqui que é do Sri Prembaba, Flor do Dia. Tem umas mensagens de reflexão bem interessantes. E esse outro livreto aqui que tem uns verbetezinhos da Irene Pacheco Machado, Reflexões de Jacó. Como vocês podem ver, meus livros são os velhinhos, mas eles estão sempre em uso aí, tá certo? Bom, como é que funciona a nossa prece? Primeira etapa da nossa prece, fazer uma respiração para a gente, vamos dizer assim, exteriorizar a energia, ou seja, ficar um pouco mais sutilizado. Depois a gente faz uma prece que eu chamo de prece pública e a terceira etapa, a segunda etapa seria a gente, que eu chamo de segunda etapa, fazer uma prece por nós mesmos e a terceira etapa é a gente faz uma leitura de reflexão, tá certo? Então vamos lá, chega de enrolação e vamos na parte que interessa. Como é que é a respiração que eu faço? Eu faço uma respiração em 3 etapas e eu sempre tenho que dizer isso porque às vezes as pessoas que estão chegando agora, elas precisam entender como é que é o funcionamento da coisa, né? E a respiração que eu faço então ela é em 3 etapas, sendo as 2 primeiras de inspiração e a terceira de expiração. Então seria mais ou menos assim. Eu vou contar o tempo aqui. E após isso a gente começa efetivamente a evocação dos espíritos e por aí vai, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a respiração. Eu vou fazer aqui com bastante som para que você entenda e possa seguir o tipo de respiração. Se você preferir fazer do seu jeito, não tem problema nenhum, tá? Eu apenas sugiro esse tipo. Vamos lá? É assim, ó. Inspira, pausa, inspira, pausa, solta.
Continuem fazendo. Lembrando que quando a gente expira, o ideal é a gente imaginar que a gente está vendo uma névoa branca saindo dos nossos olhos, da nossa boca, dos nossos pulmões, das nossas orelhas, dos nossos poros. Isso, na verdade, é uma exteriorização energética, ou seja, a gente começa a colocar as nossas energias mais densas fora, né? E isso naturalmente vai descarregar você, vamos dizer assim, tá certo? Vamos lá então. Mais 3 minutos.
Mais um minutinho. Muito bem, então agora, a partir de agora a gente já pode evocar os bons amigos para que eles possam nos ajudar. Vamos lá? Eu gosto de espalmar as mãos assim, ó, porque a gente tem chakra nas mãos e esses chakras eles ficam mais ativos quando a gente abre bem a mão. E a ideia é que através desses chakras a gente também consiga fazer uma troca de energia, vamos dizer assim, né? Então, a partir de agora, nós pedimos aos bons amigos espirituais que estejam conosco durante essa hora de prece, que nós possamos bem interpretar as leituras que teremos hoje, que seja um momento de elevação espiritual e de gratidão, principalmente. Que os bons espíritos possam orientar o nosso entendimento e também as leituras do dia de hoje. Que possamos formar uma egrégora benfazeja, uma egrégora que facilite o entendimento de outras consciências a respeito da magnitude e da grandeza de Deus, da sua infinita bondade e amor. E que nós possamos nos espelhar nesses padrões, nessas imagens, para que a gente possa também avançar enquanto consciência. Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Eu vou pegar uma página aqui, sortear uma página. E aí nós temos os trabalhadores do Senhor. O Espírito da Verdade, Paris, 1862. O Espírito da Verdade, teoricamente, e isso é só uma suposição, que esse seria o Espírito de Jesus ditando essas palavras. Tá? É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, e felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que não a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes vossos melindres e discórdias para não deixar a obra ser prejudicada. Mas infelizes daqueles que por suas divergências vaidosas houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados no turbilhão, e clamarão graça, graça, Senhor. E ele lhes dirá: por que pedis graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos,
que recusastes estender a mão, ao fraco e o esmagaste, ao invés de socorrê-lo. Por que pedis graças, vós que procurastes na terra a vossa recompensa nos gozos e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Nada mais deveis pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido as recompensas na terra. Deus faz nesse momento a enumeração dos seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que o devotamento só tem a aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuarem perante a tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Bom, eu não deixo de questionar nunca, né? Vocês sabem disso, acho que é importante a gente questionar. E obviamente essa leitura, ela é uma leitura tendenciosa, né, num primeiro momento, no segundo momento perigosa não, obscura. E eu vou tentar explicar meu ponto de vista. Tendenciosa porque, de certa maneira, coloca a riqueza como um empecilho à felicidade futura. De fato, a gente sabe que as coisas, no meu entendimento, a leitura é colocada desse jeito, por quê? Quando a gente tem uma facilidade econômica e monetária, nosso caminho fica um pouco mais difícil, porque na nossa evolução consciencial, porque se o objetivo da gente estar aqui é evoluir consciencialmente, ou seja, ter um avivamento da nossa consciência, vamos dizer assim, em função das experiências de caridade, por exemplo, que nós poderíamos ter estando aqui na Terra, e ao passo que quando você tem uma facilidade monetária, é muito mais fácil você ser frívolo. Você tipo assim, eu não tenho preocupação nenhuma, tipo, o dinheiro não me falta. Então assim, não é nem a questão de você se sentir preocupado. Você nem pode se sentir preocupado porque você de verdade não sabe nem o que é passar fome. Você não sabe o que é passar necessidade, o que é desejar uma coisa e não poder comprar. Porque você naturalmente, se já nasceu numa situação um pouco mais abastada, monetariamente falando, você naturalmente não enfrentou, não sentiu isso na pele. E aí também querer que você se comporte muito diferente disso, ou seja, se preocupando com pessoas, preocupado com a fome do outro e não sei o que lá, isso é muito estranho, porque naturalmente o teu universo, pelo menos nessa vida física, o teu universo não foi dilatado a esse ponto de você sentir fome, sentir necessidade. E aí você ter empatia para uma pessoa que tem fome e tem necessidade é quase uma loucura. Então é por isso que a gente diz que quando a pessoa tem uma vida muito economicamente facilitada, vamos dizer assim, não importa porquê, ela naturalmente ela caminha numa situação que é mais difícil naturalmente ela se condoer, né, com a dor do outro, né, que é até redundante, né, se condoer com a dor do outro. Mas enfim, é muito difícil ela ter uma empatia pelo outro, porque pelo mais pobre, pelo mais fraco, pelo doente, porque se ela nunca ficou doente, ela nunca esteve do lado mais fraco nem nada, né? É muito difícil ela ter uma empatia pelo outro, nesse sentido. Né? Isso é um ponto. O outro ponto que eu acho que é importante dizer é o seguinte, para mim,
Jesus, quando veio na Terra no sentido de educar e dar sentido aos novos objetivos do projeto Terra, né? Ou seja, a gente precisava evoluir o planeta de um determinado ponto até outro determinado ponto. E, obviamente, ele, no momento em que ele passou pela Terra, ele não poderia, obviamente, ou acho que naquele momento não era pertinente, ele falar sobre vibração, sobre ondas eletromagnéticas, sobre simbiose, simpatia no sentido literal da palavra, que é o que, né? Você ficar alinhado com a frequência do outro, né? Então, isso eu acho que era um conceito ainda muito difícil ainda de explicar, né? E por isso eles colocam muitas passagens da Bíblia, dos Evangelhos, não sei o que lá, colocam a coisa numa situação que é o seguinte: ou você está de um lado ou você está do outro, sabe? Eu não acho, eu não gosto desse tipo de visão, né? Porque ou você está no caminho do céu ou está no caminho do inferno, ou você está pecando ou você não está pecando. E o que eu acho que já está no momento de a gente discutir já com a chegada dos tempos, né? Quer dizer, já fazem 2000 anos que Jesus passou por aqui. Eu acho que já estava na hora de a gente retomar aqueles conhecimentos ancestrais de vibração, de energia, de frequência, entender muito bem como que essas coisas funcionam, porque naturalmente e provavelmente essas frequências de empatia, caridade, amor, felicidade, elas devem ter uma frequência específica que favorecem a evolução do planeta de um modo geral. E aí a única maneira de fazer com que os homens comecem a mudar suas atitudes, mesmo que eles não entendam o que estejam fazendo, ou seja, o objetivo é que a gente mudasse a frequência. A gente não consegue porque a gente não entende nada de frequência. Então vem um cara e fala: ó, façam isso, que se você fizer isso, a coisa vai fluir melhor. Vou dar um exemplo mais simples. Você não precisa entender dos princípios ativos das plantas, entendeu? Para saber que um chá de hortelã te acalma, por exemplo. Então assim, eu não preciso saber de nada. Aí era mais ou menos, chega um cara e fala: meu, toma chá de hortelã. Toma chá de hortelã que você vai se acalmar. Entende? Então a pessoa vai lá e toma um chá de hortelã. Pronto, ela não precisa entender os pormenores lá do princípio da planta, que acontece no sangue, nada disso. Ele não precisa. Entende? Então eu acho que para facilitar o nosso entendimento da nossa mudança de frequência, ou seja, para favorecer a nossa mudança de faixa vibratória, existem alguns padrões. E o principal padrão, ao que me parece, que estão em vários tipos de credos diferentes e de vários evangelhos e várias escrituras, é que fora da caridade, até mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a máxima é: fora da caridade não há salvação. Ou seja, parece-me que a gente deveria experimentar mais a sensação do uso dessas frequências de caridade, de empatia, de simpatia, de companheirismo, de amor ao próximo, para que, de um modo geral, essas frequências subissem um pouco mais e, naturalmente, nós, seres humanos, começássemos a experimentar outras situações, outros desvendamentos, vamos dizer, outros entendimentos, por exemplo, outros espíritos diferenciados trazendo novas vertentes aí do conhecimento, né? Fatalmente isso seria facilitado se a gente habitasse outras frequências. Então eu acho que a gente precisa pensar nisso, que para mim tudo se resume a frequência vibratória. Quando você faz alguma coisa, você entra numa frequência, você começa a estar naquela frequência, uma série de outras coisas acontecem a partir de você estar vibrando naquela frequência. E para mim tudo é isso, tudo se resume a isso. Nós somos energia condensada e simplesmente quando a gente altera a nossa vibração, a gente se encaixa em outros cenários.
é simples desse jeito. Mas às vezes é muito complicado de tentar explicar isso nos detalhes. Então o melhor é tome chá de hortelã, se é que vocês me entendem. Entendeu? Então assim, a gente não consegue nem praticar o que Jesus disse ainda, né? A gente não consegue. A gente está patinando, discutindo o que está escrito aqui e o que não está escrito ali. Ainda, nós estamos nisso. Surreal, né? Bom, hoje eu estou com vontade de fazer uma prece pelos animais domésticos, tá? Gostaria que nós fizéssemos uma egrégora vibrando pelos animais domésticos, porque eles são extremos doadores de energia positiva para nós o tempo inteiro. Quando em harmonia, quando em equilíbrio, na quantidade certa, esses animaizinhos eles trazem muita alegria para a gente. E os espíritos que tomam conta desses animais, desses seres que desencarnam, reencarnam, raramente são lembrados. Então eu gostaria de pedir uma prece para esses espíritos, por essas consciências que são esses animaizinhos. Então vamos nessa? Vamos lá. Então a partir de agora nós pedimos humildemente aos bons espíritos que se encarreguem de entregar aos espíritos responsáveis pela reencarnação dos animais, que recebam essas vibrações de agradecimento, especialmente porque todos os dias esses animaizinhos tidos como animais domésticos, acabam nos presenteando com a sua presença, enchendo o nosso coração de alegria e permitindo que as nossas vibrações se elevem. Os responsáveis por isso são essas consciências mais elevadas que se encarregam da habitação desses animais no nosso planeta. Sendo assim, pedimos humildemente aos bons espíritos que fortaleçam inspirem esses espíritos a continuarem o seu trabalho sempre. Em gratidão a esse trabalho que eles fazem, abnegadamente, pedimos a Deus que os abençoe e os ilumine sempre. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Irmão Jacó, e aquilo ali? Nem flor, nem folhagem? E o irmão Jacó responde: é um pequeno inseto que vive das fragrâncias das flores e da beleza do jardim. Vamos comparar esse irmãozinho ao homem, que necessita da beleza da natureza para viver. Hoje ele pode mutilar as flores por ignorância, mas um dia, transformado em rosa, saberá perfumar. Que é bem isso, né? Quando a gente tem a ver com a nossa leitura, que é o seguinte, né? Esses animaizinhos, eles são pequenas consciências em desenvolvimento aqui no nosso planeta. A gente não entende, a gente não fala ainda muito sobre isso, mas eles são seres em evolução.
também, assim como nós, assim como os insetos, assim como todos os seres viventes aqui da Terra, né? Inclusive plantas também estão evoluindo o tempo inteiro. Então, eles estão se transformando. Um dia eles vão se desabrochar como flor, né? O que eu quero dizer na linguagem figurada é: a gente também está evoluindo, está desenvolvendo. Não sei se vai ser toda a nossa evolução vai ser na Terra, provavelmente não. Mas a gente e eles, esses animais, vão continuar evoluindo também. Então, o que vai fazer a gente mudar de perspectiva em relação ao outro, em relação ao mundo, em relação aos planetas, em relação à vida eterna, à reencarnação, em relação aos milagres, em relação à boa vontade, em relação à vida eterna, vamos dizer assim, é a nossa capacidade de se adaptar, é a nossa capacidade de agradecer todos os dias a oportunidade que nós temos de poder viver essa experiência. Então, não importa em que fase da minha consciência eu esteja. Se eu estiver vibrando com alegria, com amor, com felicidade, com amor ao próximo, com, com coleguismo, com vontade de fazer o bem, não importa em que estágio consciencial você esteja. Você vai melhorar cada vez mais. E vai chegar um momento de despertar que você vai querer fazer cada vez mais, né? E a gente basicamente a gente passa por isso também. A gente deve seguir adiante sempre, né? Sempre tentando melhorar. É isso que eu acho que faz a grande diferença, né? É a nossa capacidade de raciocinar, racionalizar e, naturalmente, fazer um esforço pelo bem, pela paz, pelo próximo, pelo amor ao próximo e por aí vai, né? E, naturalmente, com isso, desenvolver a nossa capacidade consciencial. Vamos então fazer uma prece por nós mesmos, então? Dessa forma, pedimos aos bons amigos que nos ajudem, inspirando a nossa consciência ao entendimento maior. Por isso, pedimos aos bons espíritos que nos ajudem naquilo que precisarmos na nossa vida, pois vós, os bons espíritos, sabem exatamente do que precisamos. Pedimos aos bons espíritos que nos abençoem, que nos iluminem e que nos deem força para caminhar a nossa caminhada com boa aventurança e paz, e que cada vez mais fortalecidos pela boa vontade possamos evoluir também as nossas consciências. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus.
Razão da existência. Durante o estágio da evolução da consciência, você pode simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro, sem se questionar a respeito do propósito daquilo que está fazendo. Mas quando a sua consciência começa a se expandir, você naturalmente se questiona a respeito disso. Pois é a consciência do seu propósito no mundo que proporciona a sensação de pertencimento e de preenchimento que você tanto busca. Estando consciente do que veio fazer no mundo, você utiliza a sua energia e os seus dons para realizar essa meta. Você segue tendo uma razão para continuar levantando da cama todas as manhãs. E de fato isso é muito verdade, eu acho. Mas para a gente chegar em algumas dessas respostas, a gente precisa se perguntar todos os dias: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E se você ainda não obteve resposta, é porque talvez você ainda não tenha se perguntado o suficiente. Quando a gente começa a dar um basta em tudo que nos chateia, em tudo que nos cerca, vamos dizer assim, e começa decididamente querer mudar de vida, fazendo coisas prazerosas e por aí vai, naturalmente essas respostas começam a aparecer. Porque é justamente nesse momento que você começa a perceber que tem coisas que você faz e que não fazem nenhum sentido para a tua existência. Por outro lado, outras coisas pequenas às vezes podem te dar muito prazer e satisfação. E é quando a gente começa a se aproximar mais da gente, quando a gente começa a saber mais quem a gente é que a gente começa então a ter um pouco mais de satisfação e propósito de vida. Porque esse propósito de vida é uma coisa tão pessoal e intransferível que é uma questão só tua. Então, só você pode descobrir. Mas para descobrir você tem que se perguntar o tempo inteiro, se perguntar: o que eu estou fazendo aqui, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, de fato, isso é um convite à reflexão, né? Que a gente deve fazer o tempo inteiro, que é: o que eu estou fazendo aqui? O que me faz feliz, de verdade? E aí cabe a você, então, começar a trilhar esse caminho. Reflitam sobre isso. Também vou refletir. Obrigado pela presença de vocês e a gente se vê em breve aí, tá bom? E mais um Evangelho no Lar. Obrigado e até a próxima.